Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula. Aqui quem fala é o professor JP e nós vamos dar continuidade agora ao assunto da frente 2. Uma vez que nós finalizamos estequiometria, agora nós vamos falar de soluções e concentração de soluções. Um outro assunto extremamente relevante para o vestibular. Então, fica comigo que nós vamos trabalhar ele. Né? Nós estamos trabalhando, então, soluções. Legal. Solução, o que serviria a ser primeiro, antes de a gente trabalhar com solução? Nós temos que falar sobre misturas. Lembra no começo do ano, quando nós trabalhamos ainda na forma presencial, que viria a ser misturas? Depois nós trabalhamos o que é um sistema homogêneo, o que é um sistema heterogêneo. Nós precisaríamos disso para como pré-requisito desse assunto, né? Então vamos parar e pensar um pouco, galera. O que nós temos aqui, ó? Na natureza nós temos cerca de 99% das substâncias na forma de misturas. Daí vem a importância de a gente estudar, né, como essas substâncias se interagem, né? Eu tenho lá uma afinidade elevada entre duas substâncias, pode acarretar em um sistema que é um sistema o quê? Um sistema homogêneo. Né? Essa afinidade pode se traduzir em uma interação química semelhante. Isso você já viu, né? A gente vai trabalhar também um pouquinho de solubilidade aqui. E uma afinidade baixa pode estar relacionado com uma interação química diferente. Né? A gente vai trabalhar tudo com esse assunto ainda. Tá? Então, basicamente, uma mistura que você tem que guardar são duas ou mais substâncias. Óbvio, você não consegue misturar uma coisa com ela mesma. Então, você precisa de pelo menos duas substâncias para estar trabalhando com uma mistura. Legal? Beleza. Aí, qualquer substância, qualquer mistura pode ser tratada como dispersão. Tá? Como dispersão. E a dispersão, ela vai ter pelo menos dois componentes. Tá? Um primeiro componente seria o meio. O meio seria aquilo que está em maior quantidade. E ela vai ser chamado, esse meio aqui vai ser chamado de dispersante. O dispersante é aquele que atua sobre uma substância, que seria o disperso, que está em menor quantidade, né? Separando ele. Tá? Essa separação ela pode ser uniforme ou não, dependendo ali do sistema, da classificação desse sistema. Tá? Agora, vamos pensar da seguinte forma, levando em consideração dispersões. Né? Dispersões. Se a gente for falar de dispersões, galera, o que nós teríamos nessa classificação aqui, levando em consideração o tamanho do disperso? Então, aqui nós vamos levar em consideração o tamanho, né? Esse tamanho aqui, ó. Tamanho do disperso, tá? Então, levando em consideração o tamanho desse disperso, eu posso ter essas três subclassificações. A subclassificação no qual o tamanho vai ser maior é chamado de suspensão. Né? Essa suspensão é quando o tamanho desse disperso é muito grande, né? Acima de 1000 angstroms. Fica calmo que você não vai precisar ficar medindo o tamanho desse disperso, não. Tá? Fica tranquilo que a gente vai pegar alguns macetes e tudo mais e dificilmente vai cair um exercício referente ali à suspensão, e já a dispersão coloidal e solução pode vir a cair, a gente vai passar alguns macetes também, tá? Então, no caso, o que nós temos? Nós temos um tamanho grande, nós temos uma suspensão. É um sistema heterogêneo. Você consegue pegar e visualizar, né, a separação de fases. Lembra disso, galera? O que viria a ser fases? Eu consigo distinguir entre uma fase e outra. Um exemplo de uma suspensão é o suco de caju. O suco de caju, se você simplesmente coloca lá, né, a polpa e depois a água e mexe ele parece estar homogêneo, não é? Só que se ele ficar em repouso, a polpa vem para o fundo, não é? Gerando o quê? Uma
um sistema heterogêneo e você consegue visualizar essa diferença de fase. Então nós temos uma suspensão, tá? Nós temos uma suspensão. Vou pular aqui, vou para o outro extremo, que é a parte interessante, que é a parte que nós vamos estudar mais arduamente, que seriam as soluções, ou solução verdadeira. Solução nada mais é quando nós temos o quê? Nós temos o tamanho desse disperso abaixo de 10 angstroms. Por quê? O que vai acontecer quando o tamanho desse disperso estiver abaixo de 10 angstroms? Nós temos uma separação tal que ela foi extremamente efetiva e nós não conseguimos visualizar a diferença de fase. O professor está falando aqui de visualização, mas essa visualização não é a olho nu, tá, pessoal? Essa visualização necessariamente tem que ser utilizada a equipamentos, tá? Equipamentos, na maioria das vezes, que seriam microscópicos, tá? Microscópios aí para a gente trabalhar, para visualizar e não a olho nu. Por que não a olho nu? Porque a dispersão coloidal, que tem um tamanho intermediário à solução e à suspensão, nós também não conseguimos visualizar a olho nu. Porém, ela vai ser classificada como uma mistura heterogênea, tá? Eu coloquei aqui um sistema, né? Nós temos lá um sistema heterogêneo para a gente pegar e generalizar. Então, toda essa galera aqui, ó, toda essa galera, tanto a dispersão coloidal quanto a suspensão, ela vai ser o quê? Um sistema heterogêneo. Já a solução, ela é um sistema homogêneo. Homogêneo. Aí você fala assim, professor, como que eu vou distinguir, né, então, né? Como que eu vou distinguir? Dificilmente cai exercícios, né? E são exercícios, ao meu ver, e ao ver de vários professores, de baixa qualidade, né? Que pede para você decorar o que viria a ser um coloide para simplesmente distinguir, né, entre solução e coloide. Mas basicamente eu coloquei aqui uma observação, tá, pessoal? Se vocês quiserem anotar depois, né? Um coloide são misturas heterogêneas, mesmo aparentando homogeneidade, né? Se você quiser pesquisar também, dá uma olhadinha depois num efeito chamado efeito Tyndall, tá? Efeito Tyndall. Provavelmente deve ter no seu material aí, né? O efeito Tyndall ele é utilizado para você distinguir entre soluções e coloides, tá? Sistemas homogêneos e heterogêneos aí em questão. Mas a gente pode citar alguns coloides, como maionese é um coloide, né? A fumaça é um coloide, neblina é um coloide, né? E a gente tem diversos outros coloides na nossa natureza, só que se a gente for trabalhar aqui, a gente tem que trabalhar com uma subclassificação de coloide, sol, gel, e isso dá mais uma aula, tá? Como a incidência não é tão grande, eu acho melhor a gente só trabalhar com essa classificaçãozinha aqui, faz uma leitura prévia, se tiver dúvida, entre em contato com o professor. Se vocês sentirem necessidade ainda e estiver interessado no assunto, entre em contato com o professor grava um vídeo e posta para vocês especificamente sobre coloide, tá? Prosseguindo então, pessoal, agora vamos trabalhar com a classificação das soluções. Então, de tudo isso que nós colocamos aqui no quadro, a partir de agora nós vamos estudar isso daqui, galera. Nós vamos estudar isso daqui, ó. Solução. Solução. Então, sempre nós estamos falando de um sistema homogêneo. A gente colocou lá a substância, essa substância tem afinidade pelo meio e ela vai gerar o quê? Vai gerar um tamanho de disperso, não é? Um tamanho de disperso que vai ser inferior a 10 angstroms. A partir daqui a gente já consegue trabalhar com dois outros nomes, né? Ao invés de trabalhar com disperso para a solução, nós falamos soluto e, no caso de dispersantes, nós trabalhamos com solvente, que basicamente é a mesma coisa que disperso e dispersante.
só que especificamente ali para a solução, beleza? Para a solução. Então, bora agora para a classificação, galera. O primeiro critério que nós vamos utilizar para classificação seria o estado físico dessa solução. Nós temos soluções tanto no estado líquido, estado sólido e estado gasoso, tá? A mais comum que você vai trabalhar é no estado líquido, né, para falar de concentração, alguma coisa no estado gasoso. No estado sólido geralmente não é muito utilizada, mas seria interessante sim a gente visualizar. O que é ser uma solução sólida? Todos os componentes precisam ser sólidos. Necessariamente todos os componentes precisam ser sólidos. Aonde você encontra isso? Numa liga metálica. Uma liga metálica, no caso, por exemplo, do bronze, né? No caso do bronze, que é cobre e zinco, ou do latão, né? Que nós estamos falando de... o bronze é estanho e cobre, né? O latão, na verdade, é cobre e zinco. Nós temos o quê? Nós temos uma mistura, né, de tal forma dessas substâncias, desses sólidos, no qual você não consegue ver uma diferença de fase, né? Você não consegue visualizar uma diferença de fase. Então você tem uma homogeneidade no sistema. Isso é uma solução sólida, né? E geralmente, você lembra que essas ligas metálicas geralmente são misturas eutéticas, né? A solução líquida, o meio será líquido. Então, o solvente ali em questão é um líquido. E esse solvente vai dar a característica para a mistura final. Por exemplo, se eu venho cá e misturo lá, sólido mais líquido, NaCl, sal de cozinha mais água, você vai ter uma aparência de algo líquido, o meio é líquido e o sal vai ser dissolvido por completo. No caso aqui, líquido mais líquido, o que eu faço? Eu pego água mais etanol. Água e etanol, eles são miscíveis em qualquer proporção, não é? Vai gerar o quê? Uma solução homogênea, com característica líquida. Assim como líquido mais gás, no caso aqui, água gaseificada, né? Você pega água mais CO2, eu tenho uma certa solubilidade desse CO2 nessa água em questão, gerando um sistema que também vai ser um sistema homogêneo, tá? Tipo de partícula, eu creio que essa daqui vocês já estudaram, né? Vocês já trabalharam com isso daqui, mas eu acho extremamente interessante a gente relembrar, né? O que nós temos? Vamos trabalhar com a característica do soluto. Se o soluto for iônico, né? Se o soluto for iônico, ele quando colocado em água, né? Então aqui nós vamos trabalhar com um solvente ali em questão, e sempre não, né? Mas 90% dos casos esse solvente vai ser água. E tanto que a solubilidade nós trabalhamos na regra de sais que vocês trabalharam, e solubilidade de bases, né, de ácidos, sempre a nossa referência é água. Então eu vou manter essa referência como sendo água, tá? Então aqui nós colocamos um composto iônico em água, né? Acontece uma dissolução iônica, a geração de uma solução iônica, né, quando a gente coloca ele em água, e ela vai conduzir corrente elétrica. Agora, se esse soluto for molecular, nós temos duas possibilidades, né? A ionização, que gera também uma solução iônica, né? E conduz corrente elétrica. E no caso aqui, só a separação molecular, né? A separação entre essas moléculas e a solvatação dessas moléculas, que seria circundar essas moléculas com moléculas de água. As moléculas do soluto com moléculas de água, o que geraria uma solução molecular, tá? Seria uma solução molecular e não conduz corrente elétrica. Qual que é a diferença dessas duas aqui, Qual que é a diferença dessas duas? Geralmente quem sofre a ionização são ácidos, né? Os ácidos que vocês estudaram são ácidos, no caso ali com o Gabiru, né? Na frente... Agora eu não me lembro se é frente 3 ou 4,
né, 3 ou 4, vocês estudaram ali os ácidos inorgânicos, né? E os ácidos inorgânicos, na sua maioria, são o quê? Covalentes. Tá? Só que se você colocar em água, ele libera H+, e o ânion, não é? H+ e o ânion. Então, nesse caso aí, nós teríamos a ionização. É quando você coloca em água, você tem a separação dessas moléculas e essa separação não para na molécula. A menor unidade não é uma molécula, porque essa molécula ela é rompida, formando um cátion e um ânion. Então, isso é um processo de ionização. Nós não tínhamos anteriormente íons em solução e agora nós temos íons em solução. Isso é ionização. Enquanto a dissociação iônica, o composto já é iônico, já é formado por ligações iônicas, né? E nós só temos a separação ali em questão. Então, se você puder copiar esse esqueminha aqui, talvez facilite bastante a sua vida. Perfeito, galerinha? Outro fator que podemos utilizar para classificar uma solução é justamente a relação entre soluto e solvente. Se eu tenho uma quantidade grande de solvente em relação a soluto, nós temos ali uma solução que é dita diluída. Agora, se nós temos uma relação alta de soluto com relação a solvente, nós temos uma solução que é dita concentrada. Esse fator aí, ele é bem qualitativo e ele é utilizado para comparar duas soluções, fazer a comparação entre duas soluções. Já para especificar a classificação dentro de uma solução apenas, nós temos que utilizar o coeficiente de solubilidade para trabalharmos. Então, o que viria a ser o coeficiente de solubilidade? Seria, então, a maior quantidade do soluto capaz de dissolver-se a uma dada temperatura, né? Então, a cada temperatura esse coeficiente muda em uma quantidade padrão de solvente. Aí, eu falo quantidade padrão e te apresento duas. Qual que é a padrão? Qualquer uma das duas, tá? Porque geralmente as duas que mais aparecem. No caso aqui, 100 gramas do solvente ou 1000 gramas do solvente vai ser utilizado esse coeficiente. Aí vai depender muito do exercício. Na maioria esmagadora das vezes, qual que aparece é de 100 gramas, tá? Seria de 100 gramas, mas já apareceu várias vezes ali a quantidade de 1000, então a gente coloca de vez em quando aí para vocês. Então vamos parar para pensar o seguinte, ó. Só para a gente exemplificar a situação. Para e pensa comigo o seguinte, eu tenho lá um determinado coeficiente de solubilidade, né? E aqui o coeficiente de solubilidade, eu tenho que te passar a temperatura, né? A temperatura é a temperatura de 25 graus Celsius. Isso daqui vai ser dado pelo exercício, fica tranquilo, tá? Se o exercício pedir, ele vai te dar outras ferramentas para você calcular. Tá? E tudo que a gente vai fazer é através de proporção, prometo. Não vai ser nada muito complexo. Então, o que nós temos? Prosseguindo aqui, ó, esse coeficiente de 13,3 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. Ou seja, eu consigo solubilizar 13,3 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. Beleza? Agora vamos para o exemplo aqui que eu coloquei para você. Eu coloquei 40 gramas. 40 gramas de nitrato de potássio em 200 ml de água. Se eu levar em consideração que a densidade da água é de 1 grama, tá, por ml a 25 graus Celsius, nós teremos o quê? 200 gramas de água. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? Obviamente, extremamente simples, né? Você sabe que tem 13,3 gramas de nitrato de potássio, consegue ser solubilizado em 100 gramas de água, não é? Em 100 gramas de água. Só que eu tenho 100 gramas de água? Não, eu tenho o dobro dessa quantidade de água. Então, o dobro da quantidade de água vai fazer com que eu consiga dissolver exatamente, né, exatamente o dobro da quantidade
do coeficiente, né? Pô, professor, então mudou o coeficiente? Não, não mudou o coeficiente. O coeficiente ainda é padronizado a cada 100 gramas de água. Só que esse volume que eu acabei de apresentar para você de 200 ml consegue solubilizar quanto? Consegue solubilizar 26,6. Se eu coloquei 40, o que vai acontecer aqui, galera? Ó, eu coloquei 40 gramas. 40 gramas de nitrato de potássio. Aí o que eu consigo solubilizar? 26,6 gramas, não é? Então, isso daqui vai me gerar 13,4 gramas. O que significa isso? Ó, significa que isso aqui foi o quanto foi colocado, né? Foi colocado. Isso daqui foi solubilizado. Isso daqui ficou no fundo. Ficou no fundo. É como se fosse um excesso. Eu coloquei mais do que a capacidade da substância. Então nós teremos no final uma solução que está cheia já de soluto, a capacidade máxima desse soluto, né? E ainda tem uma sobra no fundo de quanto? 13,4 gramas de nitrato de potássio. Legal? Então é só para você ter um pouquinho mais de familiaridade ali com o coeficiente de solubilidade. Então toma muito cuidado que ele é padronizado para cada 100 gramas. Tá? Na maioria esmagadora das vezes. Agora, trabalhando com esse coeficiente de solubilidade, nós podemos trabalhar e classificar a substância em 3 possibilidades. Ou ela vai ser uma solução insaturada, né? Ou saturada ou supersaturada. Vamos trabalhar com as primeiras 2 possibilidades. Né? Vamos entender o que é a palavra saturada. Vamos aplicar uma frase. Eu estou saturado das aulas online. Quero as aulas presenciais, não é? Então, o que significa isso? Significa que eu estou cheio, não é? Eu estou com a capacidade máxima, não aguento mais. Então é basicamente isso, né? Uma solução saturada, a quantidade de soluto que foi solubilizado vai ser idêntico à capacidade máxima, que é expressa como o quê? Coeficiente de solubilidade. Agora, uma solução insaturada significa que a quantidade de soluto que nós colocamos é inferior à capacidade máxima. Eu poderia colocar um pouco mais desse soluto, não é? Que mesmo assim eu conseguiria solubilizar. Eu vou lá e coloco um pouquinho de sal na água, mexo, solubilizei. Coloco mais um pouquinho, mexo, solubilizei. Então, a quantidade de sal que eu coloquei anteriormente, se a segunda solubilizou por completo, a primeira quantidade gerou uma solução insaturada. Perfeito? Até aqui tranquilo, né? Muito fácil de identificar. Aonde que os alunos têm problema? Justamente na classificação de soluções supersaturadas, para entender o que é isso, tá? Para entender o que é essa solução supersaturada. Então vamos pensar o seguinte, ó. No caso aí da solução supersaturada, nós temos uma quantidade que está sendo dissolvida vai ser superior à capacidade máxima. Eita, calma aí, professor. Tem algumas coisas erradas aí nessa frase. Como você fala de capacidade máxima e você passa essa capacidade máxima? Então a capacidade máxima não era máxima. Calma. Né? Lembra que nós comentamos, né, que para você aqui, na hora que a gente definiu que isso daqui é a capacidade em uma dada temperatura? Então eu tenho uma determinada temperatura aqui em questão. Se eu altero essa temperatura, eu altero a capacidade máxima, não é? Então, geralmente, quando a gente está trabalhando aqui com solução supersaturada, essa solução supersaturada, nós trabalhamos para compostos, né, que tem uma solubilização endotérmica, que nós vamos ver. Né? O que viria essa solubilização endotérmica? Vou já adiantar para vocês. Essa solubilização endotérmica significa que se eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade também. Tá?
Então, basicamente, nós atingimos um patamar de solubilidade maior, não é? E como que nós fazemos essa solução supersaturada? Nós solubilizamos ali uma quantidade grande de soluto e nós vemos o quê? Resfriando essa solução lentamente, para que os solutos não se choquem muito e aglomerem e vão para o fundo, né? Por isso que uma solução supersaturada ela é chamada de meta-estável. Ela é, vamos traduzir assim, ó, a meta-estável, ela é estável, mas não é. Né? Ela é estável, mas não é. Basicamente é o seguinte, ela está estabilizada ali, mas se você simplesmente perturbar, ela simplesmente desmancha, não é? Ela simplesmente desmancha. Então, basicamente é o seguinte, ó, ela vai ser obtida através de um resfriamento lento, como eu já havia dito, e aqui é extremamente importante. Um grão de nucleação ou agitação transforma uma solução supersaturada em uma solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, tem uma solução supersaturada, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, aqui, né? Vamos supor que nesse exemplo que eu acabei de dar, eu tenha conseguido solubilizar completamente 40 gramas, né, de nitrato de potássio. Qual que é a capacidade máxima dessa solução? 26,6. Só que eu solubilizei 40, então não vai ter corpo de fundo, beleza? Não vai ter corpo de fundo. Só que se eu vou lá para essa mesma solução, que ela é supersaturada, pela definição aqui, né, ó, a quantidade que eu solubilizei é 40 e a quantidade da capacidade máxima é de 26,6. Legal? Só que se eu chegar nesse recipiente e chacoalhar esse recipiente, ou colocar um grãozinho de nitrato de potássio sólido, coloco um grãozinho de nitrato de potássio sólido, nós teremos o que? Justamente a precipitação desse excesso de sal que está aqui. Então, esses 13,4 gramas anteriormente solubilizados, eles vão para onde? Vão para o fundo, né? Porque eu agitei, eu perturbei o sistema e o sistema se desestabilizou e ele vai se estabilizar novamente numa solução saturada com corpo de fundo. Por isso que, sempre que um exercício te apresentar um corpo de fundo, que é algo precipitado, né, e a solução for do mesmo soluto, você já pode afirmar que a solução é saturada, que a capacidade máxima já foi solubilizada. Por que você pode afirmar isso? Porque se eu tenho o corpo de fundo do mesmo soluto que é da solução, se ele está ali, é porque ele não consegue solubilizar mais. E se ele não consegue solubilizar mais, a solução é uma solução saturada. Toma muito cuidado que solução saturada com corpo de fundo não é classificação de solução. É classificação de sistema. É classificação de sistema. Por quê, professor? Porque solução é uma mistura homogênea, né? E uma solução com corpo de fundo é um sistema heterogêneo. Tá? Classificação de solução, só existem essas três: insaturada, saturada e supersaturada. Legal? Perfeito. Na sequência a gente vai trabalhar com curva de solubilidade, tá? Extremamente importante, e se cair algo do tipo com relação à solubilidade que não seja teórico, eu acredito que coloque em curva, né, de solubilidade ou uma tabela, né? Ou uma tabela ali. Mas eu prefiro a curva porque a gente consegue trabalhar melhor. Pare e pense o seguinte: o que seria essa curva de solubilidade? Se eu falei que a temperatura influencia o coeficiente de solubilidade, a curva de solubilidade nada mais é do que o registro de todos os coeficientes de solubilidades em todas as temperaturas que foram analisadas no gráfico. Então, você pode perceber que nós temos ali um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura vai variar o coeficiente de solubilidade, tá? O coeficiente de solubilidade. Se essa variação
for através de um aumento, ou seja, essa relação é uma relação direta, o aumento da temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade, nós temos o quê? Uma solubilização, que é uma solubilização endotérmica. A maioria dos sais e compostos sólidos possui esse tipo de solubilização. Maioria, tá? Porque eu tenho sólido também, os sais também, que podem ter solubilização exotérmica. Então, o aumento dessa temperatura vai acarretar também no aumento do coeficiente de solubilidade. Só que o aumento da solubilidade, o aumento da temperatura, pode diminuir também a solubilidade. Isso é chamado de uma solubilização exotérmica. Ela se beneficia, né, com a diminuição da temperatura. O exemplo sempre que eu dou é com relação a gases, né? E no nosso cotidiano a gente pode trabalhar com a Coca. A Coca-Cola, ela solubiliza uma maior quantidade de gás quando gelada. Quando gelada. Se você pega uma Coca quente e abre, você pode simplesmente se molhar completamente, né? Dependendo da temperatura e da agitação que esteja ali. Só que uma Coca gelada, ela solta menos gás. Se ela solta menos gás, significa que ela solubilizou mais gás. A Coca quente é o contrário. Se ela libera mais gás, é porque ela solubilizou menos gás. Então, quanto mais quente estiver, menor vai ser a solubilidade. É uma dependência inversamente proporcional entre o coeficiente de solubilidade e a temperatura. Agora, utilizando a representação gráfica ou a curva de solubilidade, nós podemos também determinar se essa solução é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada, dentre as classificações que foram apresentadas anteriormente. É só você trabalhar com o gráfico, né? E tem que tomar muito cuidado com relação à utilização desse gráfico. Você tem que fazer uma normalização com relação à escala. Lembrando que o gráfico, na maioria esmagadora das vezes, nós teremos uma escala para cada 100 gramas de água. 100 gramas de água. Se você quer utilizar o gráfico como referência para classificação, você precisa converter essa quantidade que o exercício te deu para uma quantidade por 100 gramas. Numa determinada temperatura, você analisa se a solução ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Vou dar um exemplo teórico, tá? Se a gente está trabalhando lá com uma quantidade de 40 gramas do soluto para cada 200 gramas de água. E você tem um gráfico dessa solubilidade desse sal. O que você tem que fazer primeiro? Se você tem 40 para 200, quanto que você tem para 100? Você vai ter 20. Então você vem aqui e você trabalha com y igual a sendo o quê? 20. E você vai trabalhar com a temperatura. Trabalha com a temperatura e analisa se o ponto está abaixo da curva de solubilidade, se ele está na curva de solubilidade ou se ele está acima da curva de solubilidade. Se o ponto estiver abaixo da curva de solubilidade, nós teremos uma solução que é uma solução o quê? Insaturada. Por que é uma solução insaturada? Comparando aqui, ó, perceba o seguinte, que eu trabalhei tudo numa temperatura só, não foi? Então, o ponto é esse, não é? O ponto é esse. Qual que é a capacidade máxima? A capacidade máxima seria o ponto B, não é? Porque a curva não representa o coeficiente de solubilidade naquela determinada temperatura. Então, justamente, se está abaixo, ela é insaturada. Se está na curva, é justamente uma solução que ela é saturada, que foi colocada a quantidade máxima, idêntica ao coeficiente de solubilidade. Agora, se ela estiver acima, tem que tomar muito cuidado com o exercício. Por que tem que tomar muito cuidado com o exercício? Eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade seria o quê? A solução ser supersaturada. Quando isso acontece? Quando o exercício afirmar para você que essa quantidade que ele colocou acima do coeficiente de solubilidade foi dissolvida. Então, se ele falou para você que dissolveu, então beleza. Se ele afirmou o exercício dissolveu, ela vai ser supersaturada. Agora, se o exercício utilizou
misturou, adicionou, né, colocou, ele não está afirmando para você que aquela quantidade total foi solubilizada. Ele está falando só que ele adicionou, que ele fez a mistura, mais nada. Então, o que pode acontecer? Eu vou ter uma solução saturada. Obviamente que ela vai ser uma solução saturada com corpo de fundo, né? O excesso que você colocou ali a mais, ele vai para o fundo, mas a gente está falando de classificação de solução. Só existem as três, lembra? Então, para a gente pegar e finalizar essa aula, a gente vai falar sobre solubilidade de gases em líquidos. Coisa simples, coisa bem trivial, tá? O que nós temos? Para ter a solubilização de gases, geralmente a gente tem duas possibilidades. Uma solubilização com reação, né? Que perceba o seguinte, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um determinado gás, que é a amônia. Se a amônia for colocada em água, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação. Como essa reação é uma reação reversível, né? Esse mesmo hidróxido de amônio que foi gerado aqui com a reação com água, ele pode voltar a se transformar em água e amônia, né? Lembra do experimento do sangue do diabo, né? Que simplesmente você usava fenolftaleína, né? Não sei se vocês fizeram isso no colégio, utilizava fenolftaleína, jogava na camisa do coleguinha, parecia que ficava tudo manchado e de repente ela mudava de cor, não é? Por quê? Porque a amônia ia o quê? Evaporando, né? Ela ia passando por estado gasoso, saindo da solução, a diminuição da quantidade de hidróxido de amônio, o pH voltava a um pH próximo do neutro, e próximo do neutro a fenolftaleína ela é incolor. A mesma coisa que acontece com o CO2. Nós temos lá o CO2. O CO2 ele pode reagir com água, gerando o ácido carbônico, não é? Então, esse é um tipo de solubilização que ocorre através de uma reação, tá? Na maioria das vezes você não precisa discernir, é só para você saber que existe, tá? E o coeficiente de solubilidade já leva em consideração tudo isso que a gente está falando. E pode ocorrer também sem reação. Por exemplo, o O2, quando colocado em água, né, o O2 gasoso se transforma em O2 aquoso, né? O2 aquoso. Então nós teremos o que? Uma solubilização sem reação. Eu só tenho a solvatação pelas moléculas de água ali em torno daquela molécula que a gente solubilizou. Agora, o que é importante aqui trabalhar, que você talvez utilize em algum exercício aí, é a lei de Henry. O que você tem que entender com a lei de Henry? A quantidade do gás está relacionado diretamente à sua solubilidade. Porque os gases não são muito parecidos, né? Tanto com o volume molar, que tem a mesma quantidade, né? O mesmo valor, na verdade, né? Por quê? Porque o espaçamento entre essas moléculas é muito grande. Então, quanto maior a quantidade daquele gás, maior será a solubilidade do mesmo naquele líquido. Então, se a gente fizer a comparação, obviamente, né, trabalhando com o mesmo solvente. Então, a lei de Henry diz o seguinte: a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à sua pressão parcial. Lembrando que pressão parcial de um determinado gás A vai estar relacionado com uma fração molar de um gás A vezes a sua pressão total, não é? Vezes a sua pressão total. Então, lembrando também que a fração molar está relacionado com o número de mols daquele determinado gás dividido pelo número de mols total. Então, basicamente, quanto mais quantidade eu tiver de um determinado gás em uma mistura gasosa ali em questão, maior vai ser a solubilidade desse líquido. E também eu tenho uma dependência com relação à pressão total. Quanto maior a pressão total efetuada sobre essa mistura gasosa em um determinado líquido, maior será a solubilidade também. É só você analisar essa equaçãozinha aqui. E cai de novo no exemplo da coca que nós falamos, né? Quando você pega e abre a coca, ela solta aquele gás, não é? Por quê? Porque na hora que a coca está fechada, eu tenho uma pressão total do sistema maior do que a pressão ambiente. Então, essa pressão total do sistema força as moléculas de gás estarem solubilizadas. A partir do momento que você abre, o que acontece? Aquelas bolhas saem, né?
As bolhas nada mais são do que a quantidade de gás que está em excesso, né, entre aspas ali, né, que esse daí não seria um excesso porque tem um aumento de pressão, né? O aumento de pressão, então, ele é diretamente proporcional a essa solubilidade. E quando você abre, o que acontece? Nós temos uma diminuição repentina da pressão total. Então, se eu tenho uma diminuição repentina da pressão total, eu vou ter uma diminuição repentina também da pressão parcial. O que vai acarretar no quê? Num escape dessas moléculas gasosas aí em questão. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre esse tema, que eu tenha conseguido passar um pouco desses conceitos.